E aí, pessoal, estamos de volta aqui, módulo 9 agora, módulo de tomada de decisões. Módulo muito interessante, muito importante, eu gosto muito e também cai muito em concurso. Vamos dar uma olhada nas principais teorias, como isso costuma cair. Esse tema é um tema que não dá para errar, são geralmente questões mais gostosas e tranquilas de se fazer. Vamos lá. Pessoal, decisão parte do princípio que você tem que escolher entre alternativas possíveis. Então, um dos temas que eu acho essa matéria interessante é porque nós todos tomamos decisão. Ou seja, todos nós tomamos decisões durante toda a nossa vida. O dia todo a gente passa tomando decisão. Então, desde o que você vai comer no café da manhã, até qual é o trajeto que você vai pegar para o trabalho, ou, diga assim, que canal que você vai assistir na televisão, você toda hora está tomando decisões. Claro que quando a gente vai falar decisões dentro do contexto da organização, e principalmente decisões que você necessita utilizar as ferramentas que a gente vai discutir a partir de agora, são decisões geralmente de problemas mais complexos do que você vai ou não comer no café da manhã. Mas, de qualquer forma, o processo de tomada de decisão, ele é muito interessante e vamos estudar agora, vamos ver como é que isso funciona. Então, como a gente viu, gente, a tomada de decisões, ela parte pela premissa de que você tem um problema, uma situação, e você tem alternativas. Ou seja, você vai decidir baseado em X possibilidades de ação. Tá? Ou seja, que você tem opções. Ou seja, você tem, então, o processo de tomada de decisão é um processo que existem várias etapas, desde a identificação do problema, a geração de alternativas e, eventualmente, a aplicação, a decisão em si, de qual vai ser a sua opção, qual será a sua decisão. Então, vamos aqui ver como funciona isso, quais são os principais passos da tomada de decisão. O primeiro, gente, é a identificação do problema, ou seja, saber qual é o problema que você tem. O segundo é o diagnóstico da situação, ou seja, não basta saber o problema, eu tenho que saber o quê? O máximo de informações possíveis. O que influi naquele contexto, quais são as causas que estão levando àquele problema, o que está gerando aquele problema, quais são as pessoas envolvidas no problema e por aí vai. Depois você vai para o desenvolvimento de alternativas, ou seja, gerar essas alternativas para que você possa efetivamente escolher. E depois desse passo, aí sim, a escolha da melhor alternativa, ou seja, a decisão em si, a partir do momento que você já entendeu o problema, já mapeou o problema e já gerou todas as oportunidades, as alternativas possíveis de ação. Ok? Então vamos lá, começar a dar uma olhada nesses principais conceitos ligados à tomada de decisão. O primeiro conceito, gente, que eu queria passar para vocês e que costuma ser cobrado, é a diferença entre risco e incerteza. Ou seja, a certeza é um conceito razoavelmente tranquilo. Ou seja, você falar para alguém, olha, fulano, eu tenho certeza disso, o que te passa? Qual é a ideia que aquela pessoa está te passando? De que você sabe o que vai acontecer, ou seja, você tem todas as informações necessárias para, digamos assim, dizer exatamente o que ocorrerá de acordo com um comportamento seu. Então, por exemplo, você deve ter razoável certeza que se você apertar o interruptor do seu quarto, a não ser que a sua lâmpada esteja queimada ou que esteja faltando luz, que você vai ter, a luz acenderá. Ou seja, mais certeza ainda você tem o seguinte, o sol vai nascer amanhã, não vai? Isso é praticamente uma certeza, ou seja, você tem todas as informações necessárias e disponíveis que levam a você saber que aquela situação ocorrerá ou não. Já entre o risco e a incerteza é que a gente vai ter que explicitar isso um pouco melhor. Qual é a diferença, gente, entre o risco e a incerteza? O risco pode ser estimado.
Ou seja, quando a gente fala de risco, a gente fala de uma situação onde a gente tem dados o bastante, a gente tem informação o bastante para ter uma ideia de qual é a probabilidade daquela situação ocorrer ou não. Então, por exemplo, se eu te falar que eu vou fazer uma operação XYZ, o médico provavelmente vai me dizer, olha, Rodrigo, essa sua operação ela tem uma probabilidade de 95% de ter sucesso. Por que ele diz isso? Ou seja, qual é o risco da operação? Gente, ele diz isso baseado no conhecimento que ele tem da minha situação e do histórico de operações semelhantes feitas com pessoas que tinham a mesma situação que eu. Ou seja, ele tem ali dados e informações que possibilitam a ele estimar a probabilidade que eu vá ter um problema ou não. Veja bem, claro que ali ele não tem certeza de nada, mas ele tem o quê? Ele tem uma noção do risco envolvido. Então, por exemplo, quando a gente fala que o risco de andar de avião, você tem uma chance em 300 milhões, sei lá quantas, de morrer num acidente de avião, significa o quê? Ele está pegando o quê? O histórico dos acidentes de avião, comparando com o número de voos anuais e por aí vai. Ou seja, ele pega as informações, os dados que existem para estimar uma probabilidade, estimar uma chance de que aquilo ali eventualmente aconteça ou não aconteça. Quando a gente vai para a incerteza, gente, a incerteza ela ocorre quando você não tem dados disponíveis para avaliar. Ou seja, não existe, ou pelo menos não existe na sua mão, informações, dados disponíveis que possam te fornecer uma ideia do que vai acontecer. Ou seja, você não consegue estimar nada, você não consegue montar uma probabilidade do que pode ocorrer ou não. Então a incerteza, ela é uma situação onde o quê? Você não sabe se aquilo ali pode ou não ocorrer, você não tem ideia da magnitude do problema ou não. Ou seja, a incerteza ela passa a ideia de que você não tem como estimar a chance daquele fato ocorrer ou não. Isso é muito importante, depois a gente vai ver como é que a gente usa isso e como é que isso é cobrado em concurso. Então, gente, certeza, você tem todos os dados possíveis e imagináveis necessários para que você saiba se uma decisão que você tomar, qual vai ser o resultado. O risco é você ter uma situação onde você consegue estimar a chance de sucesso daquela decisão. E a incerteza é a situação onde não existe essa capacidade. Você não consegue estimar qual é a chance que você vai ter de sucesso ou de fracasso naquela situação específica. Ok? Então, gente, vamos dar uma olhada. Decisão programada e não programada. Esse é um temazinho bem tranquilo e que costuma ser cobrado com razoável frequência nos concursos de administrador. Gente, questão programada é uma questão rotineira. É uma questão que já foi, provavelmente é uma questão que já ocorreu diversas e diversas vezes e que a organização, no intuito de ganhar eficiência, ela normatiza aquilo ali. Ou seja, a decisão programada é uma decisão que já foi tomada, que já existe um padrão de como você deve proceder naquela situação. Na verdade, a decisão programada, a partir do momento que ela passou a ser aplicada, ela já não é mais uma decisão, porque a pessoa não tem mais a discricionariedade de decidir. Ela deve aplicar o que já foi decidido, o que já foi determinado. Então, por exemplo, quando a gente fala de um ato vinculado, por exemplo, na administração pública, é uma decisão programada, ou seja, ocorre, por exemplo, quando você vai se aposentar. Vocês que já estudaram direito administrativo, você sabe que na aposentadoria o que você tem? Você se apresenta lá ao órgão público e fala para o setor, olha, eu já cumpri aqui os anos que eu precisava, está aqui meus documentos, os requisitos. Se você preencheu aqueles requisitos, não cabe àquela pessoa dizer que você tem ou não tem. Ela tem que simplesmente o quê? Aplicar uma decisão que já é programada, ou seja, uma decisão que já está estabelecida previamente do que ele deve fazer.
Então, por exemplo, o caso da aposentadoria. É um caso de decisão programada. Mas, Rodrigo, então me fala um caso na iniciativa privada. A gente tem, por exemplo, vamos imaginar que você estuda numa faculdade particular. Você falta um dia, tua namorada te chama, meu amor, vamos lá para o cinema tal, vamos ver Piratas do Caribe. Aí você, aquela prova lá de administração, você chama lá, depois eu vou lá fazer a segunda chamada. Quando você chegar na secretaria, gente, a moça que vai lhe atender, ela não vai, pensando bem no seu caso, o que a gente poderia fazer? Muito provavelmente, já existe algo definido nesse seu caso. Então, olha, se você faltou a aula, não tem aqui uma explicação, um atestado, ou seja lá o que for, olha, o senhor, por favor, paga R$30 de multa e a prova de recuperação, a prova de segunda chamada, ou seja lá o que for, vai ser no dia X, ou seja, isso ela não decidiu naquele momento. É algo que já estava programado em antecipação, que já era definido, que seria aplicado quando aquela situação ocorresse. Então, gente, uma decisão programada é algo que é comum, rotineiro, padrão. É na verdade, uma decisão que é tomada sempre que aquela situação ocorrer. Ok, gente? Então, obviamente que ela, então, é utilizada para você ganhar tempo. Que aquela pessoa que esteja atendendo ali já saiba o que tem que fazer no caso X, no caso Y, no caso Z. Tem outro caso aqui comum também, por exemplo, vamos imaginar que você esqueceu de declarar o imposto de renda. Ih, rapaz, passou lá dia 31 de abril, não declarei. Você vai na Receita Federal, aquele atendente que vai lhe atender, ele não vai pensar, pensando bem no seu caso, o que a gente pode fazer? A gente já está estabelecido lá, o senhor, por favor, faça a declaração, vai pagar uma multa X, vai Y, vai Z, ou seja, a decisão já está tomada no caso, né? Ela já é programada. O que você vai fazer é aplicar uma decisão. Agora, gente, a não programada ela já é diferente. Uma decisão não programada é uma decisão incomum. É uma decisão que a pessoa vai ter que pensar, vai ter que analisar a situação. É uma situação que não é rotineira. É, na verdade, o que a gente vai se debruçar agora. Ou seja, as técnicas de decisão servem basicamente para as decisões não programadas. Ou seja, uma decisão que você vai ter que pensar o problema. Vou botar entre aspas aqui, tá, gente? Ou seja, que você vai ter que analisar aquele problema, entender quais são as variáveis, entender o que pode acontecer, analisar os efeitos, ou seja, gerar as alternativas, fazer tudo aquilo que a gente estava preocupado, digamos assim, analisar a situação, o contexto, ou seja, você vai ter que efetivamente se debruçar sobre o problema e gerar uma alternativa e pensar uma decisão. Ou seja, é algo incomum, é uma decisão nova, uma decisão sobre um problema que ainda não foi tomado, pelo menos não naquele contexto. Ok? Vamos dar uma olhada então como isso é cobrado em concurso, que isso aí é questão para não errar, gente. Vamos lá, molezinha. Vamos lá, primeira questão do CESP. Ministério da Saúde, administrador em 2010. O processo de tomada de decisões nas organizações implica o conhecimento prévio das condições essenciais da organização e de seu ambiente, da mesma forma que a avaliação das consequências futuras advindas das decisões tomadas. O sistema de informações gerenciais, portanto, pode contribuir consideravelmente com o gestor na geração de benefícios para a organização, visto que o mesmo é capaz de muni-lo de dados e informações para uma adequada tomada de decisão. Acerca desse assunto, julgue o próximo item. Vamos lá. Considere a seguinte situação hipotética. Em um hospital privado, o gestor decidiu adquirir um sistema de monitoramento de câmeras e catracas eletrônicas e alterar todos os procedimentos relativos à segurança. Tal decisão ocorreu após a denúncia de
duas pacientes de que teriam sido molestadas por um médico. Após a apuração dos fatos pela autoridade policial, concluiu-se que se tratava de um falso médico que teve acesso a essas pacientes em um único dia, no referido hospital. Apesar de nunca ter ocorrido tal fato anteriormente, tais decisões foram consideradas importantes. Nessa situação, a decisão de adquirir mais um item para o patrimônio, além da alteração dos procedimentos de segurança, caracteriza-se por ser programada. Então ele está dizendo aqui, gente, que essa decisão é programada. Vamos analisar melhor então esse texto. Um hospital privado, o gestor decidiu adquirir um sistema de monitoramento de câmeras e catracas eletrônicas e alterar todos os... Ou seja, ele está mudando aqui, né? Alterar todos os procedimentos relativos à segurança. Tal decisão ocorreu após a denúncia de duas pacientes de que teriam sido molestadas. Apesar de nunca ter ocorrido, ou seja, o problema é novo, né? Tal fato, tal decisões foram consideradas importantes. Ou seja, adquirir, ou seja, algo que não existia. Ele comprou um material novo, ele alterou os procedimentos de segurança. Ou seja, gente, pensa bem. A decisão que esse gestor teve de investir num outro equipamento, de comprar um material novo, de mudar o sistema de monitoramento, isso é programado? Isso já estava previsto? Claro que não. Ele teve que pensar o problema, ou seja, ele teve que analisar, poxa, se aconteceu isso com essas pacientes, o que a gente pode fazer para que isso não ocorra de novo? Não, então eu vou botar a máquina aqui, vou trocar a segurança, em vez de estar aqui, vai passar a estar ali. Agora a gente vai filmar 24 horas, não vamos mais filmar só isso. Não, vamos passar a filmar agora no estacionamento também, na porta de entrada. Ou seja, gente, se você tem que analisar o problema, pensar aquilo ali, refletir, é porque a decisão não é programada. A decisão é nova, é algo novo, é algum problema que não existia que você passou a ter. Então, a decisão é não programada. É não programada. Questão errada é o gabarito da banca. Vamos lá, mais uma questão do CESP, concurso da Embasa, Administração em 2010. Acerca do processo decisório, julgue os itens a seguir. 2. A política da empresa serve de guia para a tomada de decisões programadas. Gente, aí, beleza. Ou seja, você imagina, por exemplo, a política da empresa é, digamos assim, o que ela costuma permitir, ou quais são os valores dela, o que ela geralmente deixa ser feito na área de comportamento, na área de atendimento ao cliente, na área, digamos assim, quais são os valores que ela tem, por exemplo, de respeito ao meio ambiente, e por aí vai. É óbvio que isso vai determinar quais seriam as decisões programadas. Ou seja, a definição de quais seriam as decisões já definidas anteriormente, ou seja, olha, isso pode, isso não pode, se acontecer tal situação você vai deixar, ou então vai cobrar o valor tal. Claro que isso se baseia o quê? Nos valores da empresa, nas políticas, na cultura organizacional e por aí vai. Tá? Então a questão aqui está ok, está perfeita. A política da empresa, ela sim serve de guia para que a empresa defina essas questões de antemão. Vamos para número 3. Vieses psicológicos, pressões de tempo e realidades sociais influenciam as decisões reais. Gente, ou seja, vieses psicológicos, se a pessoa está tranquila, está calma, tem um bom equilíbrio emocional, se ela está nervosa, se está passando um momento bom. Isso daí afeta as decisões reais? Claro que afeta. Ou seja, se você está nervoso, se você está
por exemplo, passando um momento difícil da sua vida, provavelmente você vai tomar a decisão, às vezes num momento impulsivo, ou seja, já se você está tranquilo, está contente, você tem uma tendência de tomar outro tipo de decisão. A gente vê o problema diferente de acordo com o nosso estado psicológico. A mesma coisa a pressão de tempo, ou seja, se você tem muito tempo para decidir, você pode se aprofundar no problema, você pode pegar mais informação, ligar para um amigo, para um cliente e ter mais dados para tomar decisão. Se você não tem tempo, você às vezes tem que tomar baseado no instinto, no seu, que a gente chama de feeling, ou seja, baseado na tua experiência passada, mas vai afetar a tua tomar decisão? Com certeza. E as realidades sociais, ou seja, a situação que você se envolve ali, o contexto, onde você mora, que tipo de relacionamento você tem com a sociedade, por aí vai. Então tá ok aqui também, essa questão aqui tá ok, belezinha. A eficiência organizacional é facilitada pelo uso de decisões não programadas. Gente, na verdade a eficiência organizacional, ela o que gera, na verdade, eficiência, você ganhar tempo, é a questão das decisões programadas. Ou seja, por que ganha tempo? Que leva à eficiência. Por que ganha tempo, gente? Imagine o caso que eu tinha citado agora há pouco tempo. Você faltou a prova na faculdade e aí você chega na secretaria. Imagina se a secretária tivesse que, cada caso, analisar a sua situação. Mas, meu filho, então me conta bem, mas foi o filme, qual foi mesmo que o senhor viu? Ah, não, esse filme é bom, então o senhor, por favor, paga menos dinheiro aqui. Não, esse filme é ruim, então você merece pagar mais caro. Gente, é óbvio que isso daí ia levar muito tempo. Ou seja, as decisões programadas, elas existem exatamente para que se tome menos tempo em decisões rotineiras, em problemas rotineiros. Já a decisão não programada, gente, ela não se baseia na eficiência de tempo, ou seja, não é com essa ideia que a gente analisa as decisões não programadas. Tá? Então, as decisões que servem para melhorar a eficiência, ou seja, gastar menos tempo na tomada de decisão, são as decisões programadas e não programadas, então essa questão está errada. Vamos lá. Mais uma questãozinha, questão número 5. Na universidade, o desenvolvimento de novos recursos didáticos para uso nas salas de aula é um exemplo de decisão programada. Nananina não. Gente, já que no novos aqui você já matava a questão. Se eu vou ter que desenvolver novos, seja lá o que for, no caso aqui, novos recursos didáticos, não pode ser uma decisão programada. Tem que ser uma decisão não programada. Tá? Ou seja, se eu tenho que pensar quais recursos novos eu vou comprar. Então, não, será que eu vou comprar uma lousa eletrônica? Será que eu vou comprar um aparelho de laser ali, para jogar na tela para o professor? Ou será que o professor vai YX ou vídeo? Ou eu vou gravar aula com o professor? Se eu estou pensando nesse problema, é um problema novo. É um problema que não é um problema rotineiro. É algo que eu vou ter que me debruçar, que eu vou ter que analisar as alternativas, gerar alternativas, ver o que está disponível no mercado. Então, isso não é decisão programada, é uma decisão não programada. A questão aqui também está errada. Vamos lá, número 6. As decisões programadas maximizam a necessidade de gerentes ou administradores exercitarem seus critérios para a tomada de decisão. Essa questão, gente, também está incorreta. Por quê? Porque, na verdade, quando é que os gerentes exercitam esses critérios? Ou seja, quando é que o gerente tem que pensar o problema, ele tem que usar as técnicas que a gente vai desenvolver daqui a pouco, de entender o mapeamento do problema, técnica para gerar alternativa,
técnica para tomar decisão, escolher a melhor alternativa. Gente, não é na decisão programada, é na decisão não programada. Ou seja, o gerente ele vai exercitar essas técnicas, esses critérios de tomada de decisão, não nas decisões programadas. As decisões programadas já foram decididas. Ou seja, aquilo ali está sendo só aplicado. Ele vai exercitar esses critérios nos problemas novos. Ou seja, nos problemas novos. E não nas situações corriqueiras, e não nas situações que são usuais. Ok, pessoal? Vamos lá, então essa questão aqui também está errada. Vamos começar a dar uma olhada, então, nas ferramentas de diagnóstico da situação, ou seja, para a gente mapear o problema. Existem três principais conceitos, três principais ferramentas que a gente vai estudar e que são muito, muito, muito cobrados em concurso, que são o diagrama de Ishikawa, ou espinha de peixe, ou causa-efeito, o gráfico de Pareto e a matriz Gucci. Tá? Gente, o diagrama de Ishikawa, ele serve para a gente entender quais são as causas, o que está gerando aquele determinado efeito. Ou seja, a gente define qual é o efeito que a gente tem que estudar e entender e hierarquizar as principais causas, o que está gerando aqueles problemas. O gráfico de Pareto, ele se preocupa com a priorização, ou seja, identificar quais são os itens relativamente importantes e quais são os itens que não são tão importantes em algum problema, em alguma situação. E ele é muito utilizado dentro da administração, é um dos gráficos mais interessantes. E, por fim, a matriz Gucci também serve para a gente priorizar problema, ou seja, entender qual é o problema que a gente tem que trabalhar primeiro, que a gente tem que focar nossa atenção, de acordo com três parâmetros: a gravidade, a urgência e a tendência, que aí vem do G, do U e do T. Tá? Ou seja, a gente vai aqui dar uma analisada em cada um desses três e como as questões têm vindo ultimamente, para que vocês não percam mais pontos com esse tipo de questão. Daqui a pouquinho a gente volta, vamos começar a entrar em diagrama de Ishikawa. Um abração, tchau, tchau.